Quais historinhas você está contando para você? Quais desculpas você está dando para não realizar ou para não fazer aquilo que você precisa ou que você deseja fazer? Por que que eu estou falando isso aqui para você? Eh, eu tenho compulsão alimentar desde os 5 anos de idade, mas eu só comecei a tratar realmente a compulsão aos 18 anos. Hoje eu tenho 34. Até os 18 eu tratava só a questão do sobrepeso. E aí, dos 18 até agora, eu fiz muitos tratamentos diferentes, muitas técnicas diferentes, fui em muitos médicos, fui em equipes multidisciplinares. Recentemente eu emagreci 26 quilos. E esse processo todo é um processo que eu documentei, que eu tenho registrado no meu caderno muitos dos processos que eu passei. E eu gosto às vezes de revisitar, de estar olhando as coisas que eu fiz. E aí, ali eu vi algumas crenças que eu tinha anotado na época, coisas que me faziam me manter presa naquele padrão de sobrepeso, que faziam com que aquele excesso de gordura me mantesse insegura. Nem sempre essas historinhas que a gente conta, essas crenças que a gente tem, elas são tão claras. Muitas vezes elas estão a nível inconsciente. São crenças que você já herdou da sua família, são crenças que você, né, absorveu da sociedade e já está ali dentro de você de uma forma que você nem se questiona, que você nem para pensar. Nem percebe, mas você toma muitas atitudes em relação a muitas áreas da vida, em relação ao financeiro, em relação a relacionamento, em relação a relações familiares, trabalho, enfim, corpo, que você nem percebe, que você acaba muitas vezes se auto-boicotando, se anulando, porque você acha que você não vai ser capaz. Quantas vezes você quis fazer alguma coisa e você achou: "Ah, não, eu não estou pronto ainda, espera as coisas se acalmarem", ou "Eu preciso estudar um pouco mais, eu preciso saber um pouco mais". Tem participação especial aqui. Desculpa. Você sempre fica se colocando no lugar de que agora não é o momento, quando eu estiver mais preparada eu faço, eu vou. E quando a gente vai contando essa historinha muitas vezes para nós, né, mantendo essa mesma narrativa, elas começam a de fato se tornarem verdade. Porque aquilo que você fala repetidas vezes para você, você passa a acreditar e aquilo ali sim vai moldar a sua vida, vai virar a sua realidade. E aí, revisitando toda essa minha documentação, do meu processo, das coisas que eu escrevia, eu percebi que eu tinha umas crenças em relação a padrão, por exemplo. Eu vou compartilhar isso, é uma coisa muito ridícula até para falar, mas é importante que eu compartilhe com você esse processo, porque talvez você esteja passando por isso, não perceba, e isso talvez possa acender uma luzinha assim dentro de você, ou talvez algo, um pensamento até parecido. Eh, Sempre as meninas que eram, às vezes, as mais bonitas, né, que tinham aquele corpo mais chamativo, às vezes elas eram invejadas, ou as outras meninas, às vezes falavam mal, né, e aí no meu inconsciente ficou uma coisa assim, que a menina que é a gordinha, engraçada, ela é sempre muito benquista entre todas. Ela é muito benquista em todos os grupos, todas as meninas gostam de estar próximo, porque ela não é uma ameaça. Porque ela é sempre muito querida, engraçada e doce. E eu, ao longo da minha vida inteira, eu fui assim, essa menina gordinha, engraçada, doce, que andava em todos os grupos. Eu não me sentia, eu não sentia em nenhum momento que, por exemplo, eu era invejada por alguma menina, ou que alguém não gostasse de mim, ou que achasse que eu fosse uma ameaça para algum menino que ela gostasse, muito pelo contrário. As meninas sempre me buscavam para confidenciar as coisas da vida dela, porque não era uma ameaça, simples assim. Então, não estou falando, pelo amor de Deus, que você que é gordinha não é bonita, que você não é nada disso. Essa é a minha relação com o meu corpo. Pelo fato de eu me colocar nesse lugar de achar que eu, por ser gordinha acima do peso, eu não era bonita, eu não me gostava, justamente por conta dessa sociedade em que nós fomos criados, de que existe um padrão. Então eu cresci ouvindo sobre esse padrão e eu achava que só era bonito quem estivesse dentro desse padrão. Então eu não fazer parte desse padrão era uma coisa que era de certa forma confortável para mim, porque eu era amada, querida por todos. E aí essas coisas que eu fui descobrindo, o fato de que, nossa, quando eu estou mais próxima do padrão, eu sou mais desejada. Óbvio que isso tem a ver com a questão da minha autoestima, da minha confiança, por eu estar me sentindo mais confiante, por agora estar fazendo parte de um padrão, isso é óbvio. Mas, enfim, entenda, eu estou falando de uma mente de uma mulher compulsiva,
que estava saindo da adolescência, né? São várias questões e muitas camadas. Esse meu processo todo, eu fui percebendo essas crenças dentro de mim, que muitas vezes eu entrava até num lugar de autossabotagem, obviamente inconsciente, porque tudo que eu sempre quis na minha vida era tratar a minha compulsão e conseguir emagrecer, era uma das coisas que eu mais sempre quis na minha vida, ao mesmo tempo sempre foi mais difícil de eu conseguir. Eu consegui muitas coisas na minha vida, mas esse era o meu calcanhar de Aquiles, era o meu ponto fraco, era ali onde eu perdi as minhas forças. E nesse processo de autoconhecimento, de entender essas crenças, é que eu fui descobrindo isso, que não é uma coisa tão óbvia, entende? Por isso que eu tô aqui falando com você. Quais são as historinhas que você está se contando? O que você está pensando a nível, às vezes, inconsciente, que você não está parando realmente para prestar atenção? Observe o que você pensa sobre determinadas coisas. Por exemplo, se você tem questões com o financeiro, o que você pensa em relação ao dinheiro? O que você pensa sobre pessoas que têm dinheiro? Qual é a sua visão de pessoas que têm dinheiro? Isso são as historinhas que você vai estar se contando. São as crenças que você está colocando dentro de você. E isso provavelmente vai impedir com que você prospere financeiramente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se você acredita que pessoas ricas são pessoas desonestas, que só se consegue prosperar e ser rico se você fizer coisas erradas. E se você tem valores de que, nossa, eu jamais vou fazer uma coisa errada, vou seguir sempre aqui com integridade e tudo mais, entenda que dificilmente você vai prosperar, porque você acredita que só pessoas desonestas prosperam e você não é desonesto. Então, todas as vezes que sobrar um dinheiro na sua conta, que você for promovido, que você receber uma quantia, você vai dar um jeito, mesmo que a nível inconsciente, de gastar. É aí que acontece aquelas coisas de furar o pneu, da criança ficar doente, da casa estragar alguma coisa e você ter que ir lá e consertar, para nunca te sobrar dinheiro, porque inconscientemente você pensa que ter dinheiro é desonestidade. Então você nunca vai ter grandes quantias. É assim que o nosso inconsciente trabalha o tempo inteiro. Por isso que é muito importante a gente identificar as nossas crenças, saber o que realmente nós pensamos sobre aquela área que nós estamos tendo dificuldades, né? Então, às vezes é questão de relacionamento. Por exemplo, você quer muito casar, mas você cresceu em um lar onde os seus pais brigavam muito quando você era criança. E você acredita que casamento está atrelado à briga, a discussões, a dor, a sofrimento. Então, mesmo que você queira casar e construir sua família, dentro de você, o fato de você ter essas crenças sobre casamento, você sempre vai dar um jeito de auto-sabotar os seus relacionamentos, porque você não quer passar novamente por brigas, por discussões, por sofrimento. Entende como as coisas funcionam? Então, sempre observa que historinha que você vem contando para você, o que que você vem reafirmando para você, quais desculpas você tem se dado,